Vamos começar nossa aula de língua portuguesa. Nós vamos iniciar um novo capítulo onde nós vamos ver um novo tipo de texto que é chamado poema visual. Esse texto ele vai apresentar alguns efeitos visuais, ou seja, quando as palavras são dispostas de forma diferente, vão estar formando o quê? Imagens. Aqui eu trouxe para vocês dois exemplos para vocês perceberem que os versos que nós temos aqui, ó, vai formando a imagem. Nesse caso aqui formou o coração e aqui, ó, formou o quê? Um caracol, tá vendo? O exemplo desse aqui, ó, o mundo roda, 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 o tempo passa, passa, tá vendo? As coisas e saem do lugar. Vejo círculos, retângulos, quadrados, cilindros. Parece que tudo não passa de um absurdo e eu faço parte dessa circunferência. Então, aqui quando foi escrito os versos, à medida que foi escrevendo, foi formando o quê? Esse desenho. Então, da mesma forma aqui, nós vamos ver agora o nosso livro didático, iniciando aqui na página 44, e nós vamos até a página 48. Vamos lá então. Aqui nós temos um substantivo comum, uma imagem, que é um gato, certo? Aqui tem a explicação, que é um pequeno mamífero. Número 1, o que está sendo representado na ilustração? Você já observou. 2, o que se trata o texto ao lado da ilustração? Aqui é um verbete de dicionário. Está explicando, dando o conceito, tem a palavra, tem a separação silábica, está falando que é um substantivo e lá explica, certo? 3, a ilustração e o verbete tratam da mesma coisa? Sim, né? Aqui está falando do gato e aqui nós temos a imagem do gato. 4, seria possível unir texto e ilustração para definir o que é um gato? Sim, né? Nós podemos. Olha só, então nós vamos fazer o que aqui, ó? Na página 45, vocês podem ver que atrás dessas palavras tem um desenho. Que desenho é esse? Um novelo. E aí, quando a gente observa o gato fotografado, leiam todas as palavras aqui para vocês verem. Tudo isso vai dar sentido a esse texto. Então, é o conjunto da imagem com as palavras, vão formar, então, esse tipo de texto que é o poema visual, certo? Então, ele é bem diferente dos outros, porém, a gente tem que observar bastante na escrita para a gente entender o desenho e a escrita, certo? Então, vamos lá. Qual é o título do poema? Vem logo aqui no início, ó, gato fotografado. 2, segundo o poema, o gato fotografado é inventado, torto, perfeito. E aí, se você observar lá, a gente vai descobrir. 4, descreva o gato que foi inventado. Bom, aqui você vai ver que ele não tem tamanho, não tem frente, não tem lado. Tudo isso está escrito aqui nesse texto. Seguindo na página 46, por onde você começou a ler o poema? Ficou um pouquinho difícil, porque as palavras ficam dispostas de forma diferente, a gente não sabe bem por onde começar, mas por onde você começou? 6, por que o poema foi escrito dessa forma? Agora você já sabe, né? Que é porque se trata de um poema visual e por isso a forma que apresenta as palavras não são igual um poema que você tem costume. 7, para compreender esse poema é preciso prestar atenção somente no significado das palavras ou no significado das palavras e no modo como elas aparecem no poema. No início, a tia falou, tem que observar além das palavras todo o contexto, o desenho, para você entender o sentido, o que está querendo dizer o poema. Aqui tem o conceito, ó, o poema visual, o tipo de poema no qual os recursos gráficos, ou seja, a forma, são tão importantes quanto as palavras, certo? 8. O poema do gato fotografado está escrito sobre a imagem de um objeto. Qual é esse objeto, né? Como a tia falou no início, tem um novelo de lã lá atrás no fundo, a gente consegue observar. 9. Qual é a relação entre os gatos e o novelo e os novelos de lã? Geralmente, né, a gente sempre assimila, os gatos eles gostam de brincar com o novelo de lã, né? Página 47, número 10. Que tipos de gatos são citados no poema? Você vai voltar lá, tem enorme, tem, o que mais? Rabo grosso, tem um gato pequenino e assim por diante, tem vários. Número 11. Leia os versos a seguir e converse com os colegas e o professor sobre as questões propostas. Na letra A. Como estão escritas a palavra torto e perfeito? Olha só, torto está escrito torto, perfeito está escrito retinho, não é?
B, como estão escritas as palavras rabo fino e rabo grosso? Rabo fino está escrito com a letra fina e rabo grosso com a letra grossa, certo? 12. Falar que o gato é um colosso é o mesmo que dizer que ele é pequenino. Desculpa, é um gato enorme, é um gato pequeno, é um gato manso. Muito bem, ele é grande, né? Enorme. 13. Por que o poeta escolheu escrever as palavras dessa forma? Por que ele escolheu? O que vocês acham? Ele escolheu colocar as palavras de acordo com o que ele vai escrevendo, ele vai mudando a letra. E a última, aqui na página 48, olha só. Agora, assim como fez o poeta, vamos fazer palavras brincantes. Olha só. Desenhe as palavras com as características daquilo que elas representam. Olha que legal. Sorriso, aí escreveu sorriso em forma de uma boca, né? Sorrindo. Escada, olha só, parecendo os degraus. Alto, aí você vai pegar essa palavra, alto, e vai escrever ela magrinha, alta. E fino, você vai escrever a palavra fino, bem fininho, ok? Por último, releia o poema, imagine como é o gato fotografado, depois faça um desenho do gato que você imaginou. Agora você vai fazer o desenho desse gato aí da forma que você imaginou, tá bom? Então nós vamos encerrar por aqui.